guys, how are you? Como vocês estão, crianças? Estão bem? Espero que sim. Bom, hoje vamos continuar falando aí do tema World Festival, né? A gente começou na aula passada a falar sobre as nacionalidades. Lembram? E aí hoje a gente vai falar mais um pouco sobre esse assunto, tá? Então aí na página 52 do livro de vocês podem acompanhar as imagens. No primeiro quadrinho, o menino está dizendo Japanese food, I love it. Então o que é que ele quis dizer aí? Comida japonesa, eu adoro ou eu amo, certo? Então observe aí que esse it, ele está fazendo referência a Japanese food, né? Ou comida japonesa, certo? Aí já no segundo quadrinho, a menina está falando Is he Chinese? Então, ele é chinês? E a amiga responde Yes, he is. Então, sim, ele é. Tá bom? Já no terceiro quadrinho, o menino fala The Eiffel Tower is in Paris. Ou seja, a Torre Eiffel é em Paris. E já no último quadrinho, o menino fala Neymar Jr. is from Brazil. Ou seja, Neymar Jr. é do Brasil. Certo? Então, pessoal, hoje a gente já vai começar a falar também um pouco mais sobre o verbo to be, certo? Que vocês já começaram a ver esse assunto antes com outro professor e a gente vai dar uma retomada agora, certo? Então aí, o uso do verbo to be na forma afirmativa, como vocês viram em várias frases aí da página anterior. Então a gente tem aí algumas frases, né? Como The Eiffel Tower is in Paris, né? Que diz a Torre Eiffel está em Paris, não é isso? Então é uma frase afirmativa, não é isso? E qual é o sujeito dessa frase? É The Eiffel Tower. Se a gente for substituir esse sujeito por um pronome, né? No caso um pronome sujeito, seria qual pronome? Seria o it, né? Então, seria aí it is in Paris. Vocês lembram que o uso do it é somente para coisas e animais, porque o he e o she são para pessoas. Então, basicamente, tudo que não for pessoa e que estiver no singular, a gente vai usar o it, tá bom? Aí já na segunda frase temos Neymar Jr. is from Brazil. É outra frase afirmativa aí com o verbo to be, né? E qual o sujeito da frase? É Neymar Jr. Se a gente for substituir esse sujeito por um pronome sujeito, qual seria esse pronome? Seria o he, não é mesmo? Porque estamos falando de um homem, não é isso? Então a gente vai usar aí o he. Então, substituindo o sujeito pelo pronome, a frase ficaria He's from Brazil, não é isso? E eu coloquei aí mais uma frase afirmativa de exemplo para vocês observarem, tá? Que diz The Queen Elizabeth II is from the United Kingdom. Que diz, ou seja, né? A Rainha Elizabeth II é do Reino Unido, certo? Então, o sujeito dessa frase aí é quem? É The Queen Elizabeth II, né? A Rainha Elizabeth II. Então, se a gente for substituir esse sujeito por um pronome, seria she, não é isso? Porque estamos falando de uma mulher. Portanto, o pronome vai ser
she, tá certo? Então aí a frase, a substituição pelo pronome ficaria she's from the United Kingdom, ou the UK, que é a abreviação aí, tá certo? Agora vamos falar sobre outras formas de frases com o verbo to be, certo? Então, observem que eu peguei todas aquelas frases do slide anterior e coloquei iguais, com a diferença de que estão na forma interrogativa, certo? Então, enquanto que a outra frase estava The Eiffel Tower is in Paris, na forma afirmativa, lembram? Agora na interrogativa, ela vai ficar Is the Eiffel Tower in Paris? Então agora estamos perguntando e não mais afirmando, né? Então a pergunta agora é: a Torre Eiffel é em Paris? Está em Paris? Certo? Então observem que o que ficou de diferente aí? O que a gente mudou para fazer com que essa frase mudasse da forma afirmativa para interrogativa? Basicamente, o que a gente fez foi pegar aí o verbo to be, que no caso está na forma de is, né? E colocou para o início da frase, certo? Então ficou aí, is the Eiffel Tower in Paris? E a resposta, yes, it is. Então vamos observar aí mais um exemplo de como a gente faz uma frase interrogativa com o verbo to be. Vocês vão perceber que o verbo to be sempre vem no início da frase quando é para fazer uma pergunta, certo? Como aí no segundo exemplo também. Is Neymar Jr. from Brazil? Ou seja, o Neymar Jr. é do Brasil? Né? Então, mais uma vez, ó, o verbo to be aí saiu do meio da frase e foi para o início. E a resposta, yes, he is. Certo? Sim, ele é. E a última frase, is Queen Elizabeth II from the United Kingdom? Então, a Rainha Elizabeth II é do Reino Unido? Então, mais uma vez aí, colocamos o verbo to be no início da frase, né? E a resposta, yes, she is. Tá bom? Já para a gente fazer uma frase negativa com o verbo to be, também é bem simples, gente. Basicamente, a gente vai colocar o not aí depois do verbo to be, certo? Então, aí para a gente dizer, por exemplo, a Torre Eiffel não é em Nova York, a gente vai dizer The Eiffel Tower is not in New York, certo? Então, observem aí que a gente tem o sujeito, The Eiffel Tower, o verbo to be, is, e o not, tá certo? Então, basicamente é isso. O not vem depois do verbo to be, tá bom? A gente tem mais um exemplo aí para vocês observarem. Neymar Jr. is not from Argentina. Que quer dizer, o Neymar Jr. não é da Argentina. E o último exemplo é The Queen Elizabeth II is not from Germany. Ou seja, a Rainha Elizabeth II não é da Alemanha, tá bom? Então, agora eu quero que vocês façam uma observação, né? Porque em inglês a gente tem dois tipos de não. Como em português a gente só tem um não, tanto para respostas quanto para uso em frases com verbos, é interessante vocês observarem que em inglês a gente tem dois nãos, né? Que são o no e o not. Então vamos ver qual a diferença de cada um. Então o no a gente usa para responder alguma coisa, por exemplo,
uma pergunta de sim ou não. Você, em inglês, responde com yes ou no, certo? E o not, como a gente viu nesse slide aqui, ele é usado apenas em frases negativas. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Aí vai para casa as atividades das páginas 51, 53 e 54, certo? Qualquer dúvida vocês podem tirar no grupo do WhatsApp de terça e quinta de manhã, certo? Então, até a próxima aula, pessoal. See you in the next class. Bye, bye.